Hoje o Sofá da Fofa é com o Otávio Gentili e com a Fátima Caldeira. Seja muito bem-vindo, Otávio. Obrigado, Valéria. Otávio, hoje a gente tem alguma história, não tem? A gente tem, vamos falar, a gente vai fazer hoje uma receita que é o cacio e pepe. E é um prato típico italiano, super tradicional. Ele foi criado, é muito antigo. Ele foi criado pelos pastores que tinham que sair para ficar vários dias com as ovelhas e eles levavam 3 ingredientes só. Uma massa, que no caso é o espaguete, era o espaguete, pimenta do reino e um queijo pecorino romano. Então esse prato é do Lásio, típico romano, e com só 3 ingredientes. E é isso que eles levavam quando eles iam fazer o pasto com as ovelhas. Nossa, que delícia! Deu até água na boca. Eu amo macarrão, eu amo queijo, amo pimenta. Meu Deus, que combinação! Tô doida pra experimentar. É gostoso. Esse é um ícone italiano. Tem 3, né? Tem a matriciana, tem o carbonara e tem o cacio e pepe. Olha São aí, os 3 fica mais aí tradicionais italianos. A dica para os próximos, né? Para os próximos, podemos contar a história de cada um deles. Oba! Eu vou ali falar com a Fátima Tá e bom. você vai ficar aí preparando, daqui a pouco a gente volta. Tá bom. Tá A gente bom? já fala. Ha, ha, ha! Fátima Caldeira! Seja muito bem. Meu amor, obrigada. Seja muito bem. Obrigada por me receber. Ah! Obrigada por me receber. Que delícia estar aqui com você. Ai, eu tô E que saudade. Eu estou muito feliz, porque faz tempo que a gente não se vê. A gente teve uma... Deixa eu só pôr aqui pra cá. Aqui é assim, é em tempo real, tá? Faz tempo que a gente não se vê. A gente tem muitas histórias, né? Muita. Eu acho E muito amor. É verdade. Muito amor, muito carinho, porque teve uma convivência não só no trabalho, no profissional, né? Mas a gente conheceu um pouco da história uma da outra, né, A Fátima? gente se permitiu, né? Muito feliz que Deus nos permitiu sermos amigas, nos ajudarmos e sermos companheiras e cúmplices. Nas coisas boas, nas malcriaçãozinhas. Tinha de tudo, né? Eu fazia parte, mas foram 10 anos. 10 né? anos, É 10 muito anos. tempo, né? Ao todo, na verdade, acho que nós já somos amigas há 20. Porque foi Somando em 2004. somando entre trabalho, entre Começou amizade. em 2004. 2004. Tudo, a história. E agora, sabe o que eu lembro em 2004? Que foi um pequeno passagem que a gente teve, que você pensava já em ter filho. Você demorou depois bastante, né? Bastante. Mas não é só isso. E sua história com o automóvel? Como que foi? Como que começou? Você teve uma história também, né? Na verdade, eu sou formada em Direito, advoguei 2 anos. Tem essa que eu tinha esquecido. Advoguei 2 anos. E como meu marido é do ramo de automóveis, a coisa acabou caminhando para esse lado. Exatamente. Caiu na veia? Caiu na veia. São 28 anos de história. Então, assim como todo mundo, comecei como vendedora, ficamos juntas num grupo por muitos anos. Sim. Então, acho que nesse grupo foi onde nós levamos toda a nossa bagagem, não só de vida como de trabalho, experiência, até como ser empreendedora mesmo, né? Aprendemos a ser empregado e aprendemos a ser empreendedor. Porque o Sérgio Habib entregava uma chave pra gente, né? Exatamente. A chave da concessionária era... Você tinha que integral, né? Exatamente. Porque era os vendedores, aí era a parte administrativa, era a parte financeira, era o marketing... Pós-venda. Era o pós-vendas, porque uma loja completa, né? Exatamente. E, então, era muita... Até a faxina, quem cuidava era a gente, Tudo, né? tudo. Então, a gente olhava o banheiro, olhava Tudo. Pensa que ele dava uma chave pra gente, realmente, Exatamente, né? isso fazia, assim, a gente às vezes vê no mercado, a pessoa fala assim, pense como dono. Não, pensar como dono é uma coisa, mas nós realmente tínhamos que agir como dono. E éramos recompensadas como dono também, tá? Porque é muito comum hoje as empresas falarem assim, pensa como dono, mas não te paga como dono. Não, a gente era recompensado. Então, nós éramos recompensados por isso. Então, nós tínhamos que sempre estar inovando, pensando fora da caixa, como fazer. E não tínhamos muito tempo para aprender, né? Tinha que ir com medo mesmo, se jogar e acertar e errar. Às vezes errava.
Às vezes errava. Acertava bastante. E eu acho que isso também fazia com que nós nos uníssemos muito, porque as dores eram compartilhadas, eram parecidas, até porque essa função era muito solitária, né? Você, às vezes, errava sem saber que estava errando, então era muito importante ter esse laço de amizade para que a pessoa pudesse nos corrigir, nos ajudar. O dia a dia era muito difícil, muito difícil. Maluco, né? Acontecia tudo num dia só dentro de uma concessionária. Hoje, assim, eu fiz muita questão, inclusive, de estar aqui, até para expressar minha gratidão, não só como sua amiga, mas como parceira de trabalho. Foi muito tempo. Muito, porque às vezes o puxão de orelha era necessário, às vezes o puxão da energia, e você sempre ali, fofa, vai, fofa, faz. E isso é muito legal. Eu acho que isso é uma cumplicidade de querer fazer o amigo crescer. Então, eu te devo essa gratidão eterna. Eu também. De ajuda, tanto amizade como profissional, porque esses toques ajudavam a gente na hora da dor, na hora do medo, porque você cuidar de faxina, cuidar do financeiro, cuidar de um mecânico. Né? Nós não fomos criadas para cuidar de mecânico. E, de repente, o que estou fazendo certo, o que eu estou fazendo de errado? Então, essa amizade, essa parceria no trabalho faz toda a diferença. Eu tinha muito, você também, quando a gente viajava, porque a gente tinha shopping, né, 3 vezes por ano, e a gente passava 3 dias fora de casa. Fora de casa. Né? Eu tinha uma filha na época, você ainda não, né? Você veio depois. E o mais genial é que, assim, era aprender também com você como administrar tudo isso, né? Como ser mãe, ser dedicada, estar focada nas duas coisas. Você né? sabe que você me ajudou várias vezes, né? Que eu tava, alguma coisa que acontecia com a Gabi, você falava, calma, não é isso, vai dar tudo certo. É porque eu sou madrasta, né? Então, você tinha experiência. Eu tinha 2 adolescentes que me ajudaram também a entender um pouquinho dessa vida. Mas era muito admirável ver você como profissional, dedicadíssima, focada, mas focada num nível... Máximo. E vou te falar, independente da nossa amizade, são poucas as mulheres que eu conheço que tinha esse... E tem, porque tudo que você pega para fazer, você é extremamente focada. E eu não estou aqui babando ovo, eu estou aqui exatamente falando de uma profissional e de uma pessoa que é um exemplo de trabalho, de foco, de determinação, de coragem, de arriscar e vai. E ser mãe no mundo de automóveis, que por mais que as pessoas digam que não é um mundo machista, Ainda é. Eu acho que diminuiu muito, mas era muito, né, Fátima? Ele é disfarçadinho, mas ele é. Então, enfrentar esse lado... É que nós trabalhamos numa empresa muito justa. A Sérgio Bibi falava que tinha mais mulheres do que homens, né? Então e hoje você pode perceber que no meu ramo a quantidade de mulheres diminuiu demais. Muito, muito. Mulheres na liderança ainda existem? Existem, mas é um número muito menor. Infinitamente menor. Jura? Então, como? Tá o reverso? Pois é. Então, administrar trabalho com ser mãe, a sua filha ainda estava entrando na adolescência, que é a fase mais difícil para a gente. Né? Entender essa mudança de fase, entender todo esse caminho e fazer com que isso desse resultado e estar sempre ali como as melhores. Né? Então, você demorou bastante para ter filho, né? Eu tive a minha primeira com 40. 40. Mas você tinha seu marido, que te ajudava também, né, Fá? E quando a gente fala ele sempre foi paizão, né? Ele é maravilhoso. Assim, aí, um dia eu fico no episódio só falando o quanto é importante a gente também valorizar o marido, gente. Porque quem tem que cuidar, guarda. Mas, e eu digo assim, para as minhas amigas que foram mães solos, e o quanto, além da minha admiração, o quanto é difícil para vocês, porque você ter um apoio faz diferença. A gente tem apoio de mãe, tem apoio de irmã. Não é a mesma coisa. Não, é legal, é bacana, mas ser mãe solo, eu vejo a sua caminhada e de algumas outras amigas, o quanto de disciplina é necessário isso. Porque trabalhar no ramo de automóveis requer que você esteja focado as 200 horas que você está lá. E você fala isso, mas eu me sinto muito culpada.
E eu ressignifiquei hoje na minha vida. Hoje eu tenho uma vida maravilhosa com a minha filha, até me emociono, porque assim, é muito lindo o que eu vivo hoje com a minha filha, porque na época eu tinha muita briga, porque acho que eu brigava comigo mesmo, porque eu acho que eu tinha que dar mais atenção, mais, algo mais para ela. E eu vivia o automóvel, é o que você falou. Eu era... gente, eu cheguei a trabalhar 6 meses no automóvel sem folga, Fátima. 12 horas por dia. Então, eu entrava cedo e saía... a gente saía, fechava a concessionária. Então, não foi fácil, sozinha. Então, eu tinha que ficar... ligar. Quando eu ia levar a minha filha no médico, sabe como que é? Eu estava dentro da concessionária, mandava o motorista da concessionária pegar ela em casa, aí eu encontrava com ela, eu ia no médico, e não tinha o recurso do WhatsApp que tem hoje e da chamada de vídeo. Não. Quer dizer, hoje a gente ainda tem bastante recurso, naquela época não tinha. Né? Então, eu já puxei sua orelha algumas vezes, que você não tem que sentir culpa, o seu trabalho foi maravilhoso, você formou a sua filha. A sua filha é uma pessoa não só linda, como uma menina especial. Então, eu acho não, uma certeza que eu tenho é que mãe sempre vai ter culpa. A gente sempre tem culpa de que está faltando alguma coisa, errando alguma coisa. Mas a sua filha, a Gabi, ela é um exemplo de todos os seus acertos. Amém. Todos. De que valeu a pena todo o seu tempo de dedicação. Porque entrar numa concessionária onde é um turbilhão de emoções... Tudo acontece. Tudo acontece. Não, e cliente que se jogou sino no meio da concessionária e bateu no carro e caiu no vidro da minha... que agride a gente. Que agride. O outro que se jogou no chão e se batia. Você teve um que o cliente bateu no seu vendedor. Não, bateu em mim. Bateu em você. Lembra? Que eu apanhei na concessionária, andei uma quadra chorando. Engole o choro e vai. Aí eu parei, cheguei, chamei a polícia, tomei atitude, né? Não podia parar. Tomei atitude. Só que, gente, a gente chega ao máximo. Ao né? máximo. O Sérgio Habib contava essa história, né? Porque máximo. eu cheguei no máximo. O cara bateu em mim dentro da concessionária. Ele soltou uma cotovelada, ficou roxo na hora. Eu chorei o quarteirão inteiro, voltei, chamei a polícia chegou e perguntou se queria que batesse nele. Eu falei assim que eu não queria. Primeiro porque eu trabalhava pro Sérgio Habib, eu trabalhava dentro de uma que não era meu. E eu estava exposta ali, o cara podia voltar, né? Aí eu falei, não quero que bate, eu só quero que ele assina para que ele cancele essa venda, para que a empresa não tenha que pagar para ele, né? Porque a gente sabe a lei do consumidor. E aí eu cancelei, ele cancelou a venda, né? E o cara, aí eu falei, ele me chamou de vários nomes, loira, aquelas palavras de, né? Não, e como terminar o dia depois disso, né? Que a gente tinha que... E continuar o dia. E continuar o dia, porque... E aí o cara saiu de lá com a cabeça baixa. Mas não é por causa da cabeça baixa, porque é o respeito, né, do ser humano. Não importa que é uma mulher, porque eu era loira, entendeu? Mas eu era uma mulher que trabalhava, que tinha uma casa, que tinha filhos, né? Que era uma mãe, que era uma mãe, que era de família. Aqui tudo é em tempo real, que Fátima. Bom, né? Isso é ótimo. Então, eu acho que esses desafios de novo, não menosprezando os meus desafios, mas eu sei o quanto para uma mãe sozinha faz a diferença, né? Desses dias tão difíceis e você ter que chegar em casa, sorrir para o seu filho não perceber o quanto seu dia. Porque nós lidávamos não só com clientes, mas com a equipe, né? Sim. Com a equipe de todo tipo de gente do bem, gente do mal, gente alegre, gente feliz, gente depressiva, gente doente. Então, assim, a carga de energia que a gente recebe diariamente, quando você trabalha com o público, ela é muito louca. Porque não é só ali dentro, né? Que vinha gente de fora também. Muito. Não, fornecedor, tudo. Então, mas, por exemplo, essa época de temporal, também tudo acontecia. E você tem que resolver em tempo recorde, você não tem que pensar. Né? Você está dentro de uma concessionária, e a concessionária desaba, cai o teto. Não tem opção, é você que tem que ir lá resolver. E a rotina era grande, né? Muito, parece que era pequena, mas... Não, quando a gente olha de fora fica pior. Então a gente cuidava, tinha que contratar. E aí, ficamos expert
Contratação, né, Fá? Tivemos, graças a Deus, a ajuda de umas pessoas de RH que passaram pela nossa vida, foram sensacionais. Que ajudaram, mas a gente nesse processo. A gente ia atrás, a gente ia em shopping Tudo, buscar. tudo. Não, qualquer vendedor que a gente visse na rua, a gente dava um jeito de tentar entrevistar e trazer. A gente já entrevistava em tempo entrevistava real, né? em tempo real, treinar, né? Fazer com que essa pessoa não só entendesse qual era o nosso mundo, porque apesar das pessoas acharem que vender carro é muito fácil, não é fácil. Não é. Porque tem todo um processo até que o carro chegue ao cliente e que ele fique feliz. Então, para que tudo isso aconteça, envolve muita gente. Eu não sei se ainda mas é vender um sonho, né? Ainda Fátima? é vender um ainda sonho. é, o brasileiro ainda vive isso, né? Então, a gente vende um sonho, né? E hoje esse sonho está um pouquinho mais complexo, porque ele começa no mundo digital. E aí, até você conseguir trazer com que essa pessoa venha, para você entender a emoção dela, hoje está um pouquinho mais difícil. Né? Porque não tem mais... Até você ter o contato, conseguir fazer com que essa pessoa venha até você, porque o mundo digital é isso. Antes você tinha 30 pessoas dentro de uma loja. Hoje, quando tem muita, você tem 5, 6. Então, você entender a emoção para que ele te atenda no WhatsApp, para que você traga ele, para que ele te atenda. Eu não sei se eu ia aguentar, Fá. Porque eu sou da época de falar com a pessoa. As pessoas hoje falar. não quer falar. Não quer. Não quer falar. Minha filha não quer pegar no telefone. Não quer falar. Não quer falar. Hoje falar é quase uma ameaça. Fora que as pessoas às vezes acham que é um golpe, porque elas também não querem atender. Mas então, faz 10 anos que eu saí do ramo, né? Eu não sei como que você... É que você não tá, você é diretora e tal, é diferente, mas como que você consegue? Não te dá um... Assim, se você não estudar, não se atentar a tudo que está acontecendo, é quase um estudo diário. Você também tem uma filha que está... Eu ainda tenho 2 adolescentes para poder ainda... Te ajudar, me ajudar. E processo. Entender essa geração nova, essa loucura de mundo digital. Então, quem não se atualiza está fora. Então, você precisa entender de tudo o que está acontecendo. O que é uma trend, o que é um history, o que é uma postagem, o que é um Twitter. Você entender como é que essas pessoas hoje se movimentam. Né? O modo do consumidor mudou. E se você não se antenar, e às vezes a velocidade é muito grande. Mas eu fico pensando no ramo de automóvel, porque, sabe, você não, vende por... Tem que ser... Não, hoje o maior... Você tem que contratar gente que está nesse mundo, né? Você tem que contratar gente antenada. E às vezes é um puxão de orelha para as pessoas da minha idade. Eu imagino. As pessoas reclamam, olha, a gente não tem oportunidade. Gente, eu estou com 58 anos. Já eu sou uma vozinha. Não. Idosa. É uma jovem... Eu sou uma jovem senhora. Nós somos uma jovem senhora. Mas as pessoas... Eu vejo muito que as pessoas da minha idade, da minha turma, não querem se atualizar. Gente, o mundo muda com uma velocidade. Se você não está antenada, às vezes você vê um negócio, vê o outro. Você tem que estar antenado de tudo, você tem que estar antenado de política, do que mudou no mercado, quem está falando o quê, quem fala o quê, quem é o psil, quem é a psite. Tudo. Quem é a influencer da moda, porque você vai atender várias pessoas. Não adianta hoje a pessoa... eu não quero saber do influencer. Tem que saber. Tem que saber. Porque esse cara vai dar um depoimento lá na internet, vai fazer um fuê, e você tem que estar antenado o que está acontecendo, porque às vezes a pessoa que está com você vai ter que dar liga. Como a gente dizia na nossa época, você tem que fazer um rapport. Como é que você faz rapport? Você não sabe o que está acontecendo no mundo. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Otávio, e como que é isso na comida, hein? Me fala, é parecido? Não. A comida é uma coisa que as pessoas... É mais acessível, né? Eu não estou realizando um sonho, né? Porque você que comprar um carro é a realização de um sonho, né? E eu imagino como seja a vida de um vendedor de carro com essa oportunidade que existe na internet, que vocês estavam falando, que ele, em 2 minutos, ele faz pesquisa em várias concessionárias. É isso mesmo. E se você não tiver essa agilidade de saber o que teu concorrente está, com as promoções que eles estão e com não sei o que, você perde venda. Porque hoje, além de tudo, não adianta só ser um bom profissional, você ser super simpático, tratar muito bem seu cliente.
você tem que estar muito informado, você tem que estar muito ágil com a sua concorrência. Eu acho isso. Comida não. A comida, você vai, tem um restaurante super bacana, tem um chefe ali que é novo e tal. A pessoa vai. Ela sempre vai, porque não é um valor como um carro. Só que também, se você chega no lugar, o chefe pode ser excelente. Se ele não for bem atendido, se não for ágil o negócio. Hoje o atendimento, o serviço, ele às vezes conta até mais que a comida. Porque se você é maltratado ou você não é tratado da forma como você esperava, você perde o cliente. É um encantamento, né? É um encantamento, tudo é encantamento hoje. É porque é uma experiência, é o que eu estava falando com você, Fátima. A gente fazer um jantar assim, a gente vai ter uma experiência, né? Não é uma... Porque comida é uma experiência, a gente é gostoso, comida agrega, né? Ela agrega, tem né? memória afetiva. Quer se sentir especial. O cliente quer se sentir especial. Eu tenho certeza, assim, se eu for na tua loja, aí eu não decido a compra agora, mas se eu for daqui a um mês, 20 dias, falo, não, acho que agora sim, se eu entrar na loja e você me chamar pelo nome, pronto, eu já, sabe, você já começa até essas coisas simples, quando no restaurante, quando o garçom já gravou, que você foi umas 2, 3 vezes, e ele lembra de você e lembra do teu nome, é outra coisa. Eu acho que acho uma certeza que eu tenho. A internet, ela tanto facilitou a nossa vida, como ela também piorou. Porque se ele não gosta da experiência, rápido, né? É no minuto. Não. Né? Exatamente. É no minuto. E realizar um sonho, ele é muito frustrante. Quando ele não dá certo, ele é frustrante pra gente também. Porque é tão legal, é tão gratificante pra gente também, quando a gente consegue fazer com que a pessoa seja feliz, porque você faz parte daquilo. Sim. Você faz parte daquilo, sim, né? A semana passada... Você vivencia tudo, né? A semana passada, eu tive o Jarbas, meu primeiro cliente. E ele me ligou semana passada para me dar parabéns, que nós estávamos fazendo 25 anos juntos. Nossa, isso é muito bom, é muito gratificante você ainda ter... Tem cliente que me liga até hoje. Eu falo assim, gente, fofo, não estou mais no ramo, querido. Então é uma pena quem não aproveita esse momento para entender, porque o sonho, ele tem várias nuances. Às vezes é o primeiro carro, é o carro da família, é o primeiro carro da filha, ou foi uma economia. Então, assim, é tão triste quando o profissional não entende o quão é legal você realizar aquele sonho. Aí a Fátima é daquelas que faz relacionamento mesmo. Porque ela gosta, ela vivencia. E não é só, né? Ela fazia amizade no Farol. Ela não podia ver ninguém no Farol. Ela tinha que ajudar todos. Então, parava... Piorou um pouquinho, tá? Piorou um pouquinho. Ai, meu Deus, piorou um pouquinho. E a gente falava tanto, Fátima, toma cuidado. Não adiantava, não adianta até hoje. Não adianta. Então, ela faz amizade. É aquela que gosta, que quer acolher, que quer pegar. Mas né? É gratificante. Então, mas é gratificante. É gratificante quando um cliente te manda foto do filho que nasceu. É gratificante quando manda foto do neto. Às vezes você está tão ocupada, tão louca. Ai, meu neto nasceu. Eu falo, eu tenho que parar. Ele lembrou de mim. Esta pessoa se lembrou da minha pessoa. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo e falar pelo menos uma mensaginha de voz. Eu não sei se a gente... uma das coisas que eu falei para a Valéria esse ano foi: eu estou ressignificando as minhas amizades. Porque a gente vai passando o tempo, a gente vai cuidando da família, vai cuidando dos filhos e vai deixando as pessoas que são importantes. Os nossos amigos são importantes também. Fazem parte da nossa história, fazem parte de acolhidas, de sucessos, de coisas que fizemos. E foram tantos, né? Foram tantos. Então, é tão gratificante. É uma forma talvez egoísta, pode ser, de você gostar que todo mundo te paparique, pode ser, mas eu gosto. É porque você paparica todo eu mundo, gosto, né? eu gosto de tentar agregar, de tentar ajudar, de tentar ser útil para alguém de alguma maneira. É verdade, né? Você sempre teve isso, né? E com todos, né? E aí eu acho que isso também tem muito a ver com a parte espiritual, viu, Val? Quanto mais você faz, Deus é tão maravilhoso, que é tão louco, eu falo que eu fiquei viciada nisso.
sabe? Ele te alimenta. É como se fosse um alimento. Exatamente, é um vício. Eu te faço bem, venho bem, eu te faço bem, venho bem, eu te faço bem, venho bem. Você fica viciada nisso. É bom. Né? Então, você atende uma pessoa bem, você dá aquele abraço, você dá aquele carinho. Gente, é tão louco, os meninos dão risada ainda, porque até hoje ainda ganho bolinho, ainda ganho presentinho. Vem uma cliente, outro dia, tadinha, ganhou uma roupa tão horrorosa, a judiação. Mas fui trabalhar no dia seguinte com a roupa, tirei foto para ela. E mandei. Outro dia ganhei um colar e eu olhava e falava, como é que eu vou usar esse colar? Mas vou trabalhar com o colar. Por quê? Porque a pessoa se deu o trabalho de lembrar de você. Então, eu sou viciada nisso mesmo. Sabe? Fazer o sonho do outro é tão legal. O dia que você me convidou, eu fiquei tão feliz. E eu falava, eu tenho que dar um jeito e me virar e vou. Ai, eu fiquei mega feliz, né? Por quê? Porque eu convido, porque eu quero que a pessoa esteja aqui, né? Então, eu acho que as pessoas... E você falar sim, pra mim é um sim. Sim pro sofá da fofa, sim pra sim pra fofa, amizade, sim pro amor, sim pras coisas boas, né? Esse excesso de otimismo... Não é excesso de otimismo. É a realidade que eu busco, o que me deixa feliz. A gente tem muitas dificuldades, muitos problemas no dia a dia, são problemas reais, né? O problema real, ele existe. Existe a falta da grana, existe a falta disso, existe o problema que aconteceu. Gente, se a gente não tentar aliviar um pouquinho e pegar esse lado otimista, o lado da fé, o lado do amor, e tentar incluir, você fica uma pessoa chata. Fica amarga, né? Amarga, céus, vida, dó. Não adianta só, eu percebi que eu vivi muito trabalho, né, durante muitos anos, e eu cheguei no ponto, porque como empresária também foi desse jeito, entendeu? Eu me joguei também, né? Você é bem corajosa. Eu me joguei muito, e aí quando eu percebi, eu estava num nível que já vinha do estresse do automóvel, né? Mas eu tava que ninguém suportava mais. Eu não me aguentava. Se você não se aguenta, como alguém pode te aguentar, né? Exatamente. E foi quando eu falo que eu cheguei no final do poço. Porque ainda veio doença, veio tudo, um monte de coisa. As dificuldades, elas estão aí também, então, não é? E aí você pode ou se jogar na cama e não sair nunca mais, ou então falar, tenho que ressignificar. Choro 5 minutinhos, mas engole, choro e vai de novo. E aí eu ressignifiquei, aí eu fui cuidar do meu mundo espiritual, aí eu fui cuidar de mim, porque a gente cuida de todo mundo, mas a gente não olha pra gente, né? E aí eu falei assim, não. Aí eu comecei a cuidar de mim. Aí eu comecei a cuidar da relação minha e da minha filha. Aí eu comecei a cuidar de tudo. E aí depois eu cuidei da empresa também. Então, assim, são pilares que a gente não pode achar que um é mais importante que o outro. E você sabe que um dos pilares que eu comecei na minha vida foi aprender a cozinhar. Porque eu comecei a perceber o quanto a comida agregava para minha família, para os meus filhos. Então, lá em casa a gente brinca, eu tenho uma lanchonete. E eu abro a lanchonete e faço, sim, um pedido para cada um. Eu cozinho o que cada um quer todos os dias. E isso me deu prazer, porque a cozinha, ela dá prazer, né? Ela dá prazer alimentar o outro. E quando alguém fala para você... Até arrepia. Porque a comida, para mim, ela tem... Até a hora que eu entrei aqui, quando eu falo que essas coisas de energia, eu falei, gente, justo no meu dia, hoje tem o chefe, que a hora que eu comecei a ver ali, ele falou, porque tá selando a pimenta. Eu falei, vou fazer em casa. Faça. Vou fazer em casa, porque a comida... Ela traz isso, ela traz a felicidade, ela agrega. E se a gente for lá, né, a Sagrada Família, como que é? É encontrar os corações, né? A gente tem que se encontrar. E é sentado na mesa, né, que você se encaixa. E aí é onde você... Não, e às vezes eu tô tão triste, mas tão triste. Tão triste, você fala assim, já chorei, porque eu uso o trânsito a meu favor. É no trânsito que eu choro, é no trânsito que eu faço a minha terapia comigo mesmo, que eu me xingo. E aí a comida, quando eu chego para cozinhar, eu falo, agora parou. Porque a cozinha precisa de amor. E é muito louco, né? Porque o dia que a gente não tá bem, dá tudo errado. Até a salada sai errada. É verdade. Aí você tem que começar de novo e falar, vamos reequilibrar? Tem que ser, porque senão a comida tem que ter amor, e aí né, você vai... chefe? É uma demonstração de amor, né? A cozinha é a energia que você coloca, o prazer que você tem
não só em fazer, mas como agradar os outros, esperar que os outros gostem, quer dizer... A gente fica nessa expectativa, né? Você faz naquela expectativa, pô, será que ele está gostando? Porque, pô, eu fiz com tanta vontade. E o dia que meu marido não fala, não tá maravilhoso, eu falo, hoje errei em alguma coisinha. Porque ele termina de almoçar e jantar e todo mundo fala assim, tava maravilhoso. Eu falo, hoje eles não falaram. Então hoje a minha tristeza foi pro prato. É verdade, são toquezinhos que você vai se ligando e fala, a minha tristeza foi pro prato. Preciso ir lá tomar um banho, chorar um pouquinho mais, porque o dia difícil existe. Existe para todos. Mas é uma opção da gente, o quanto... Continuar. E hoje o dia é muito difícil, eu falo, são muitos desafios, muita informação, muita tragédia. Né? Você liga a televisão, tem tragédia. Se você permitir o seu vizinho já fala bom dia no elevador, você viu que o mundo está acabando? Não está acabando. Não falo nem bom dia se for assim. Então, se você não ficar o tempo inteiro, tentar trazer... A partir do momento que eu sento na minha mesa, ali eu sei que o turbilhão começou. Ali o turbilhão começou. E ali porque acontece tudo em um dia só, né? Tudo. É, o ramo de automóvel tudo. é assim. É o cliente com emoção, é o cliente bravo, é o cliente que está feliz, é o cliente que está puto. É a oficina. É a oficina, é o vendedor que está de mau humor, é o outro que ficou doente, é o outro que não sei o quê. É o outro que faltou. Não, esse que faltou hoje está sendo normal, né? Hoje está sendo normal. E aí você tem que administrar tudo isso. Tudo bem? Tudo super bem. E você tem que administrar isso tudo. E você fala, e eu? Quem vai me dar um colinho? Quem vai... Não tem. E as pessoas não se lembram nem que às vezes você não comeu. Porque você é a pessoa que não... eu vou sair para o almoço. Tá. E você não tem. É assim mesmo. Então, hoje, buscar assim, a paz espiritual é muito importante para ter esse equilíbrio. E aí, assim, uma das coisas que eu tive que aprender a fazer também, porque eu sou uma pessoa também super ativa, foi aprender a ler. Tive que aprender a ler. Aí eu comecei com os de culinária, para poder me dar aquele tempo de parar, eu vou ler. Eu tenho que ler, eu vou ter que aprender. Porque para poder se antenar, se acalmar e poder trazer para o centro. E eu percebo também que você deixava você também um pouquinho de lado, né? Tem algumas coisinhas que eu ainda deixo. Não deveria, mas não. Mas calma, vamos por etapas, vamos por etapas. E nesse ler, um dia eu li uma coisa que foi muito triste. Por quê? E foi um dia que eu chorei com a alma, mas eu chorei muito. Foi quando eu li que eu tenho, e até hoje é complicado, eu tenho mais passado do que o futuro. E eu preciso aproveitar muito esse futuro. Porque quando você olha para sua frente, o seu corpo vai debilitando, você começa até... Na hora que eu cheguei aqui, eu ainda brinquei, né? Porque você vai começando a tomar remédio da pressão, remédio disso, remédio daquilo, faz parte. Então, se cuidar vai ser uma coisa que está nesse meio também. Por quê? Porque a gente trabalhou, nós trabalhávamos... E na nossa época, quem não era workaholic estava fora. Né? Quem não trabalhava 14, 15 horas por dia não servia. Você tinha que trabalhar 14, 15 horas por dia. É da sua alma lá dentro. Era. Então, hoje, quando eu olho para frente, eu falo, tá bom, quantos anos de vida útil eu tenho lá para frente? É muito louco quando você tem que fazer, eu tenho que fazer, eu preciso fazer por mim e por todos que estão à minha volta. Então, buscar a felicidade hoje não é mais uma opção. É uma obrigação. Obrigação. Buscar um corpo saudável é obrigação. Comer melhor é obrigação. É obrigação. A gente não tem mais... Tenho que trabalhar cada vez mais? Tenho. Isso me mantém ativa, me mantém saudável, mas eu tenho que dividir essas 8 horas do dia nessas outras todas as atividades. Ei, fofos, vocês escutaram isso? Na verdade, a gente tem que cuidar da gente também, porque a gente começa a cuidar de tudo. Tem filhos, tem marido, tem emprego, tem... Mas e você? E eu resolvi cuidar
cuidar de tudo isso e ainda cuidar de mim. Então hoje eu acordo cuidando de mim. Eu acordo cuidando do meu espírito. Depois eu cuido do meu corpo. Depois que eu vou trabalhar, eu dou atenção para minha filha, eu dou atenção para as pessoas que estão perto de mim, porque às vezes a gente até esquece isso, né? Esquece. É o que você falou. Eu quero estar mais próxima dos meus amigos. Eu vou te falar que hoje eu tenho uma empresa e que era muito sozinha, entendeu? É uma carreira solo. E hoje a Fátima está num especial, com uma massa especial do chefe Cacio Pepe. É assim que fala? Cacio Pepe. Ai, que delícia! Sim. Pode provar? Pode, pra vocês. Meu Delícia do céu. Bom, eu gosto de todos os ingredientes que estão aqui. Então, Eu também. vamos lá. Assim que ele chegou, eu falei, queijo era vida. Ó, Quem gosta de pimenta? não pode dizer que são só 3 ingredientes. Eu É preciso impressionante. de um balcão aqui para eu passar debaixo da mesa. É impressionante. É muito fácil, né? Não, e é ela- muito divino, muito divino. Não, gente. não parece que só tem 3 ingredientes. Tem Incrível. como... Meu Deus. Bom demais, né? Comer é bom demais. Não parece que só tem, são 3 ingredientes. Incrível, incrível. E esse creme, ele acontece porque você pega a água da cocção e joga no queijo. Você derrete o queijo com a água do macarrão. Você Gente. está cozinhando o macarrão, aí você vai jogando água no queijo e vai derretendo. A hora que ele está bem liso, bem derretido, você mistura tudo. Se vocês não comeram, vocês têm que comer esse macarrão. É uma explosão de sabor na boca, não é? Para quem gosta de pimenta, é bom. Ele é a combinação perfeita para quem gosta de pimenta e de queijo, que nem eu. E macarrão. É isso. E dá E pra. aí? E dá pra fazer com outro macarrão também. Qualquer Ou não, massa. ou- Não, ou- qualquer massa. qualquer massa. Qual que ele combina mais? Tradicionalmente ela é feita assim. E qual um outro que ele Mas combina mais? Quando é evento, muita gente tem uma dificuldade, óbvio, de comer com... E aí eu sirvo um penne, um casarete, qualquer coisa parecida. Não precisa ser com essa massa. E o penne também deve ficar legal porque ele enche enche de Ele recheio. fica... então, ele abraça mais o sabor, né? É, Ele porque fica ele- mais... Já vai ser o jantarzinho de hoje. A lanchonete vai abrir exceção e vai virar uma Vai cantina hoje. Chefe, é maravilhoso. Você cozinha muito bem, né? É muito bom. É o carinho, né? É muito, É o- é muito amor, né? Então, Não faz diferença quando a gente faz a comida com o que a gente gosta, pra É. quem gosta. Não, é que assim, vocês estavam falando de energia, né, que você coloca com o cliente e tal. Eu já fiz há muitos anos, eu fiz o aniversário de 50 dela e a gente já se conhece faz um tempo. E sempre a energia foi muito boa. E isso é muito legal, quando você vai num cliente, que você percebe a energia, tudo flui muito melhor, a comida sai ótima, sempre, não tem erro. Agora, quando o cliente é azedo, até a comida sai azeda. E não é? É. Otávio, teve história, né? Teve o Cláudio. Teve o Cláudio no dia do seu aniversário, que era um vizinho que não parava de reclamar do barulho e tal. E aí deu uma confusão. Aí Deu uma estourou, confusão, eu estourou chorei. a torneira da pia. Aí depois estourou a torneira. Estourou. Foi uma- Primeira vez que eu fui na casa dela. Começou estourando a torneira da pia. Não, da pia não, Lá de fora, lembra? da área de serviço. Aí começou a inundar tudo a cozinha. Aí para tudo, sai correndo e tenta arrumar, fecha o registro e não sabe Não, onde está o imagina registro. a emoção, né? A flor da pele. Porque no final deu tudo certo, mas a gente não... Acontece umas coisas que você não tá esperando, né? E aí você fala assim, gente,
Era pra ser tudo perfeito e acabou sendo tudo perfeito, Não, porque foi- a comida tava Não, maravilhosa. deu tudo perfeito, mas assim, e no fim da história, na hora foi super tenso, porque o vizinho não parava de reclamar. A água vazando, a gente não achava o zelador para ajudar a gente e tal. E aí no fim, depois que a Valéria já discutiu com o vizinho que tinha que discutir, a gente sentou na sala, sabe que dá uma relaxada, e aí todo mundo começou a rir. E aí virou piada, como o casamento, né? Como o casamento da Gabi também. Então, você teve duas histórias muito marcantes. Foi. Mas- Sempre acontece com ela. Aí não, mas a gente volta a falar de energia. Quando você está voltada para a coisa ela funcionar, pode acontecer o contratempo que tiver. Que flui, vai, sempre vai Eu falei flui. pro cara, falei, ô Cláudio, você tem 50 anos? Ele falou assim, já tenho muito mais. Eu falei assim, então, é a primeira vez que eu tô fazendo, não vou passar de novo. E eu que queria fazer o aniversário de 55, e o meu marido falou, não vai fazer. Eu falei, como não vai fazer? Eu nunca te pedi nada. Eu vou fazer. Não vai fazer. Eu falei, não é possível que a gente não tem dinheiro para fazer uma festinha. Não vai fazer. Eu falei, gente do céu, eu vou fazer. Quando ele começou a perceber que estava virando já para um outro nível, ele falou assim, não vai fazer, porque 55 você já fez há 2 anos atrás. Pode fazer um novo 50. Já tinha passado. Tinha passado 2 anos. Mas agora eu vou fazer o de 60, tá? Já tô vendo aonde vai vir o de 60, Não, hein? você tá vendo. O de 60. E, Você e, tá ó, com esperando. certeza vai ter história também, Daqui 2 viu? anos. Daqui a 2 Em junho. Nós somos E- geminianas. Com Duas certeza vai geminianas. ter história também. Muita. Otávio, tava maravilhoso, Que como bom que vocês sempre. gostaram. Muito obrigada. Feliz. Ai, Otávio, eu preciso te dar um beijo, porque tava divino. Obrigado, Maravilhoso. Obrigado. Eu, por mim, eu comeria era tudo só isso, sim. Fá, nossa, quanta história, né? Quanta A gente falou de família, a gente falou de empresa, que as dificuldades, os acertos que tem dentro de empresa. E como é bom estar com você. Faz tempo que a gente não se vê e parece que a gente estava junto ontem, né? Parece. Nossa, o carinho é grande, o amor é grande. As lembranças boas. Muita coisa, muita história, né, Fá? Muita. E a gente precisa vivenciar isso, né? Porque vai ficar, pra gente mesmo, né? É uma história nossa. E tá vivenciando isso com você. E eu acho que eu já te falei algumas vezes e assim. E toda vez que eu falo isso pra Valéria, eu fico muito emocionada. Ai, meu Deus. Lá vem. A Valéria é uma das pessoas mais generosas que eu conheço nessa vida. A Valéria é uma das pessoas mais desprendidas, mais disposta a dar amor. Eu acho que pena quem perder o privilégio de não estar do seu lado. Porque essa sua energia, essa sua alegria, você sabe que eu não canso de falar do meu carinho, da minha admiração, do quanto você foi importante em alguns momentos da minha vida e quanto você acompanhou todo o meu processo de tentar ficar grávida, o quanto isso uniu a gente, o quanto apoio você me deu. Então, eu que estou muito grata de estar aqui, de poder estar com você, do quanto é gostoso poder estar com um amigo que a gente ama. Então, eu ficaria horas dizendo o quanto eu te adoro, o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito por toda a tua história, por tudo que você construiu, como você fez para chegar e chegou, como você fez essa sua história linda, com tanta dificuldade, nunca faltou uma flor no seu caminho. Nunca faltou amor no seu caminho. Então, é um privilégio quem pode participar. Eu ficaria horas, mas eu choro. Do quanto você é importante na minha história, Val. Você fez parte também bastante, você me ajudou, você sempre foi muito amorosa, né? É uma coisa de amor mesmo, você estava ali com... E não foi só comigo, eu vi seu gesto com todo mundo. Com você passou, um pouquinho né? mais. Posso ter sido privilegiada, porque a gente compartilhava o mesmo quarto, né? Então, a gente fica mais próxima mesmo, né? Porque ali a gente sabe
né, o que acontece na minha casa, você ficava No sabendo. meu momento da minha sabendo, gravidez, das minhas perdas, o quanto você estava comigo. E aí, então, a gente fica muito próxima, Muito, né? muito. E eu sinto, o que eu sentia é sempre a sua mão, sabe? Lá, cuidando com bastante amor. O que eu sinto que você passa para as pessoas é muito amor, que você sempre está lá disponível para a pessoa. Então, eu tenho muita, muita gratidão pela sua vida. Eu por você também. E assim, a gente fica tempo sem se ver, mas é como se eu tivesse ontem com você. Muito obrigada. Você me dá um abraço? Obrigada. Te dou todos os Cheers.